Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite. Nós estamos aqui hoje com mais um bate-papo das 6. Hoje, o nosso assunto é tabagismo, né? Então, nós contamos hoje com a presença de 2 especialistas aqui. Vamos falar do assunto, né? Tentar tirar aí as principais dúvidas de vocês, tá? Conto hoje aqui com a presença da doutora Kênia, pneumologista. Muito bem-vinda, doutora Kênia. Obrigada, doutora Débora. É sempre bom estar aqui falando sobre esse assunto importante, né, de conscientização. Agradeço o convite. Doutor Guilherme Leodoro, urologista. Nós vamos falar também sobre a saúde do homem, né, doutor? Muito obrigado, boa noite a todos. Agradeço o convite e o espaço para poder abordar a saúde do homem e o combate ao tabagismo, nesse caso, é muito importante. O tabagismo, ele é uma das principais causas de morte evitáveis no mundo, né? Ele é causador de muitas doenças, né? Ele atinge o sistema cardiovascular, né? O pulmão, ele atinge o organismo de uma forma global, né? Então, para começar esse papo, eu queria perguntar para a doutora Kênia, apesar de todas as campanhas, né, que nós temos, no Brasil principalmente, a nível nacional falando, ainda nós temos aí 12% aproximadamente da população, né, que é tabagista. A que se deve esse número ainda persistente? Ano passado a gente fez um programa, eu fui olhar a estatística, era em torno de 11%. Então, quer dizer, esse ano continua, né, quer dizer, aumentou um pouquinho, mas continua uma estatística bem alta. O Brasil ainda é referência nisso, né, no controle do tabagismo. O Brasil tem leis aí de controle do tabaco que talvez tenha auxiliado pelo menos na estabilização, né? A gente sabe que o hábito de fumar, ele vem junto também de outros transtornos, né, Débora? Outros transtornos psicológicos, psiquiátricos. Então, tem muita associação ainda com ansiedade, com depressão. Nós tivemos essa época da pandemia que houve um aumento e até um retorno ao tabagismo. Pessoas que já tinham cessado o tabagismo devido a grande estresse e ansiedade associada à época da pandemia, esses pacientes voltaram a fumar. Então, o cigarro ainda é esse vilão, porque apesar de toda a orientação que se tem sobre o mal que ele causa, existe o vício, né? A nicotina, por isso que a orientação é não fume o primeiro, né? Porque você começa a fumar o primeiro e o segundo, você estando submetido, né, à ação da nicotina cerebral, o vício acaba sendo, a partir daí, descontrolado e o paciente continua fumando por anos, anos e anos, até talvez o surgimento de uma doença que passa a ser numa fase mais crônica, o paciente mantém esse hábito. Então, eu acho que as estatísticas se mantêm, mas o Brasil, a gente tem que ainda parabenizar as ações, né, as ações de leis contra esse hábito para tentar, pelo menos, controlar o avanço. Das doenças pulmonares, né, quais nós poderíamos citar aqui para quem está em casa? Como né, para a gente poder pincelar para eles as principais doenças aí causadas pelo tabagismo. A principal é o enfisema, né? A doença pulmonar crônica. Então, ela tem uma associação ao longo dos anos do cigarro, desenvolvendo uma destruição do parênquima pulmonar, né, do tecido pulmonar, e aí no decorrer do tempo vai perdendo o funcionamento desse órgão tão importante para a sobrevivência. Outras doenças, como o câncer de pulmão, claro, né, o câncer em outros órgãos também. E nas doenças respiratórias, de uma maneira geral, Débora, o tabagismo é o grande vilão. Se o paciente é portador de uma asma, de uma rinite,
de uma alergia. Todo esse processo é piorado pelo cigarro, porque o cigarro, as substâncias tóxicas mantêm uma inflamação dos pulmões, de talvez uma doença que já seja inflamatória crônica, como é o caso da asma. Então, se o paciente já tem uma asma e ainda fuma, ele piora o processo inflamatório. Dentre as doenças infecciosas pulmonares, o cigarro também é um grande vilão, porque deixa as vias aéreas mais susceptíveis também a pegar as infecções respiratórias. Nós falamos muito de câncer de pulmão, né? Quando a gente fala assim, campanha de tabaco, quando a gente vem falar de tabagismo, o que acho que vem na cabeça de todo mundo é câncer de pulmão. Né? Mas a gente sabe, né, doutor Guilherme, não é só as doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, né, que são aí os malefícios do cigarro. Nós temos também, como a doença circulatória, nós temos o acometimento sistêmico, né? E o homem, muitas vezes, ele vai sofrer problemas diferentes destes aqui. E você deve ver isso bastante no seu consultório. De fato, o tabagismo está diretamente relacionado ao câncer de pulmão e é muito bem difundida essa informação. Só que o tabagismo também está ligado diretamente ao câncer de bexiga. Então a gente está falando a nível mundial da 10ª neoplasia que mais acomete a população geral, e entre os homens é a 6ª maior neoplasia. Então a gente que trabalha no ambulatório, nos consultórios de urologia e saúde do homem, sendo o homem mais exposto ao tabagismo, a incidência de câncer de bexiga é muito relevante, né? Então a gente está falando de todos os fatores de risco. O tabagismo está ligado diretamente, exclusivamente por 50% dos casos do câncer de bexiga, né? Além de outras complicações que envolve aí tanto a questão da disfunção erétil quanto a questão da fertilidade masculina. E assim, fica essa informação, ela fica meio retida, né, com o especialista no consultório. Então, a gente fala muito de cigarro e doenças respiratórias e o câncer do pulmão, acho que isso está bem claro, né, mas essa questão, né, tanto do câncer de bexiga quanto a disfunção erétil, né, a reprodução, né, masculina aí é uma questão dramática aí, né? E está muito envolvida com o tabagismo, né? E todo mundo busca o tratamento do problema, né? Então, assim, busca o urologista pensando em resolver o ponto final. Mas muitas vezes o problema não tem solução apenas tratando com medicamento a questão ali, né, da disfunção erétil, não é isso? Sim, o que motiva a ida da pessoa, do paciente ao atendimento é contornar a consequência, só que ele não se atenta à causa, né? Então, muitas das vezes, quando o paciente, a pessoa busca ajuda, busca um tratamento, ele precisa entender que, ao invés de combater a consequência, a gente tem que trabalhar a causa, a mudança do estilo de vida, abandonar alguns vícios, abandonar algumas práticas que não fazem bem à saúde. E o tabagismo, né, é o principal foco de combate nesse aspecto, porque é evitável, né, algo que o paciente se propõe a se expor, né? A doença cardiovascular, eu não posso deixar de falar aqui da doença cardiovascular, que é um drama, né, também para os nossos pacientes. A procura, né, pelo serviço de emergência, né, com um infarto, né, pressão alta, o AVC. Então, é uma doença sistêmica, é uma doença que atinge todo o aparelho, né, circulatório do indivíduo. Então, a inflamação, o dano, né, endotelial, ou seja, o cigarro, a substância que ele libera no organismo, ele causa uma deficiência circulatória tal, né, uma inflamação, que não permite a produção de substâncias que o nosso sistema circulatório tem que produzir para manter a saúde cardiovascular, né, a questão circulatória como um todo, né. Então, a gente tem esse drama. Então, e as coisas se somam, né? Uma doença, igual a doutora Kênia falou, quem tem asma e fuma, com certeza, vai ter mais descompensações, vai ter um agravamento daquela doença. Acho que uma coisa que tem que ficar clara também, que é uma dúvida da população, é a questão da nicotina, né? E dessas substâncias tóxicas que nós estamos falando até aqui.
são coisas diferentes, né? As substâncias tóxicas secundárias a esse cigarro queimado, essa combustão, né? Essa fumaça, tem ali cerca de 4.000 substâncias tóxicas ou mais que são difundidas ali do pulmão para o sistema circulatório, chega a diversos órgãos, né, do nosso corpo, causando essas doenças que nós estamos citando aqui. A nicotina é outra situação. A nicotina não é a responsável por essas doenças que nós estamos falando. A nicotina, ela também está dentro do cigarro, só que o problema é a dependência química. Então, é uma doença também. O cigarro também, o tabagismo também é uma doença de dependência química, essa nicotina. Então, essa é uma dúvida frequente no consultório, que as pessoas só pensam na nicotina, né? Então, eles vêm na intenção de parar, às vezes, de fumar. E a grande dúvida da população é: se eu parar de fumar hoje, doutora, meu pulmão vai limpar? Meu organismo vai limpar? Eu vou conseguir me livrar da nicotina, né? Então, existe um tempo de depuração disso depois que você cessa totalmente o tabagismo. E o efeito deletério dessas substâncias tóxicas pode durar ainda muitos anos depois da cessação de tabagismo. Por isso que o quanto antes a cessação, melhor para toda a prevenção dessas doenças que nós citamos, né? Bom, nós não temos apenas o cigarro branco hoje no mercado, né? Nós temos outras formas, né, de fumar hoje, né? Nós temos dispositivos eletrônicos, nós temos, eu acho que não tem muito mais cachimbo, né? O cigarro de rolo ainda tem muito rolo aqui ainda na nossa região, muito, né? muito. Mas nós temos essas formas que pegam aí, eu acho que todas as faixas etárias, não é isso? Como é que você vê essa disposição hoje aí né? A gente já falou várias vezes sobre os dispositivos eletrônicos, por exemplo. Mas a gente precisa falar nesse assunto hoje, né? Porque são as novas formas do tabagismo, né? As coisas vão mudando ao longo aí dos séculos, né? Antes era o cachimbo, fumo de rolo, aí veio o cigarro branco com a proposta de um filtro que pudesse, então, conter essas substâncias tóxicas, né? E a gente, ao longo dos anos, a gente vê que isso não é suficiente para prevenir doença. Da mesma forma, o cigarro eletrônico surge inicialmente com uma proposta errônea, né? De que poderia até auxiliar na cessação de tabagismo. Isso nunca foi real, isso nunca foi uma proposta da Sociedade Brasileira de Pneumologia, isso nunca foi uma proposta de tratamento. Mas vem com essa venda até de ideia de que, eu não vou... Eu atendi hoje um paciente assim, contando essa história, que um amigo tinha relatado isso. Eu não fumo mais não, agora eu só estou fumando cigarro eletrônico. Tá, nesse cigarro eletrônico existe a nicotina, às vezes em doses mais altas, então a dependência vai continuar ocorrendo. Então, quando a gente fala em doença química, dependência química, pode ser pior, pode estar associada a outras doenças psiquiátricas. E em relação a essas doenças associadas a outras substâncias que não a nicotina, existe uma diferença no cigarro eletrônico, né? O cigarro eletrônico, as substâncias são diferentes, são essas substâncias voláteis, né? Derivadas aí dessa vaporização, que tem ali agentes tóxicos e lesivos ao pulmão de forma mais agressiva e aguda do que o cigarro de combustão, né? O cigarro queimado. Então, é uma grande preocupação, né? Já é proibido hoje em outros países. No Brasil nunca foi permitido, mas em outros países onde era liberado, hoje também já foi proibido. Estados Unidos é um exemplo, porque começou a surgir as doenças, mesmo inclusive em pacientes jovens, com pouco tempo de uso. Então, isso que eu falei dos outros cigarros que às vezes demoram anos para desenvolver a doença pulmonar crônica, né? A DPOC ou enfisema, no cigarro eletrônico pode ocorrer lesões inflamatórias e agudas. Simularam, inclusive, inflamações pneumônicas, como a da Covid. Nessa época da pandemia foi um caos, porque fazia diagnóstico diferencial por imagem. A tomografia desses pacientes era um pulmão inflamado, destruído bilateralmente, que até se confundia com a Covid-19. Então, é uma grande preocupação hoje, principalmente na população mais jovem, que está nas festas, usando um cheirinho, ele tem um cheiro que até seduz, né? Isso aí. A gente tem no cigarro eletrônico a falsa sensação de que não faz mal, comparado ao cigarro de combustão, porque
hipoteticamente você estaria inalando vapor d'água e nicotina. A gente tem no cigarro eletrônico a facilidade da inalação, ou seja, ao invés de uma pessoa levantar, se retirar do recinto e acender um cigarro de combustão, ele consegue inalar logo. Por inalação, talvez as doses de nicotina sejam menores, mas como ele consegue inalar e fica vaporizando aquilo ali constantemente, ao longo do dia você tem uma carga tabágica, uma carga de nicotina muito maior. A maioria deles vem com aroma, ou seja, dá até um cheiro agradável, atrativo, né? Logo, parece ser socialmente aceito. A impressão que eu fico é que a gente estava conseguindo sair de uma geração, não digo livre da nicotina, mas uma geração onde a nicotina não faz... já era entendido que a nicotina não fazia bem, e agora a gente vai enfrentar uma geração predominantemente do cigarro a vapor, vape, né? E nos Estados Unidos, que eles conseguem fazer bastantes estudos, né? Hoje, em relação a todos esses dispositivos de tabagismo, o cigarro eletrônico já é o método de tabagismo mais comum entre os jovens. Eles falam de middle school e high school, ou seja, na população jovem, aquela população que a gente tem aqui no ensino médio, a gente está falando de um grupo de 3,4 milhões de jovens viciados em cigarro eletrônico. E aí, além dos problemas pulmonares, não tem ao certo a quantidade e como é que isso vai repercutir no trato urinário, por exemplo. Mas já estão mapeados substâncias cancerígenas do cigarro eletrônico semelhantes ao do cigarro de combustão. A exposição, né, eu acho, é muito mais rápida. Eu acho que é uma quantidade, né, de nicotina, enfim, muito mais rápido ali, né, no vape, do que no cigarro a combustão. Então, como você não tem muita a gente não tem, é contra a lei, a gente não é legalizado, vamos dizer assim, né? Claro, mas você não tem segurança do que contém ali, né? Você não tem segurança do que contém, então você não tem a origem da indústria, a substância que coloca nesses dispositivos. Da onde que vem esse dispositivo, quem que comercializa isso? Então, assim, mesmo que soubesse, é tão ruim quanto o cigarro branco, né? Então a gente está com essa... E ainda nós temos outro problema, que outro dia eu fui abordada sobre esse assunto, sobre os falsificados. Isso. Cigarros, charutos falsificados. Então, nesse material, aí que a gente não tem segurança mesmo, né, de nenhum controle. Além dos ilegais, tem os falsificados ainda, e com substâncias ali que podem ser, assim, veneno contra rato, contra inseto, porque não tem aquele controle de produção. Então, eu tento explicar isso para os pacientes. É o caso do fumo de rolo, eu tento explicar isso para os pacientes. Como que vocês acham que aquilo fica ali no tempo, né? Naquelas sacolinhas ali? Uhum. Que tipo de segurança que você tem do que tem ali, né? E a gente não sabe o que tem realmente, principalmente por ser um produto ainda nessa altura do campeonato, sendo vendido ilegalmente, sendo produzido de forma falsificada, enfim, né? É uma gama de problemas que envolvem isso. E é o que sustenta tudo isso, né? É o vício. E eu falo isso com os pacientes também em relação ao cigarro eletrônico, quando vieram dizendo, não, mas esse não tem nicotina. Qual o objetivo da empresa, né, de fabricar essa substância, esse produto, se não tivesse uma substância viciante? Sim. E qual o seu prazer? O seu prazer em usar é justamente o vício à nicotina, senão você não teria prazer em usar. Pois é, a gente sai de uma geração aí que a gente estava se livrando do tabagismo, como o Dr. Guilherme falou, né, convencional, e se depara com o cigarro eletrônico aí. Mas a gente vai fazendo as campanhas e tentando combater o que vem aparecendo. É esse. Bom, nós vamos ficando aqui no nosso primeiro bloco. Voltamos a seguir com mais o Bate-Papo das 6.
Voltamos com o nosso bate-papo das 6. Hoje nós estamos falando sobre tabagismo e as suas diversas formas. Eu conto hoje com a presença da doutora Kênia, ela é pneumologista, e do doutor Guilherme Leodoro, urologista. Vamos dar sequência aqui ao nosso papo, né? Então, assim, a OMS, né, ela segundo a OMS, ela fala o seguinte: as doenças relacionadas, né, ao tabagismo matam milhões de pessoas, né, no mundo inteiro no ano. Mais de 5 milhões de pessoas morrem. No Brasil, próximo de 200 mil pessoas por ano morrem relacionadas a todas as causas aí de tabagismo, né, cardiovascular, pulmonar, cânceres. Além de ser, assim, responsável, né, por todas essas doenças, ele traz aquela satisfação, né, aquele prazer momentâneo, mas danos futuros que podem ser irreversíveis, né. Ele pode ser dito como uma doença, ele é uma forma de doença crônica, o tabagismo é uma doença que... Sim, com certeza. É uma doença associada à dependência química da nicotina, né, sem dúvida nenhuma. E é o que eu sempre falo, uma atrai a outra, né. Então, acaba que uma dependência química também pode atrair outras. Então, essa é uma preocupação, principalmente na população jovem, né, submetida aí à exposição a outras drogas também, né. Então, o hábito também do alcoolismo, que ainda vem junto. Então, é uma doença que nós, pneumologistas, conduzimos por conta de ser tão associada às doenças pulmonares. Mas claro que muitos casos têm que ser encaminhados para terapia comportamental, cognitiva, para psiquiatra, para tratar essas outras doenças psiquiátricas associadas, né? E ainda vínculo, né, ali, é uma doença, hábito, né, de fumar. Esse hábito, né, esse vício à nicotina está associado a questões comportamentais de uma forma geral, né? Então a gente precisa... eu como médica, conduzindo doenças graves e tendo que aconselhar o paciente a cessação de tabagismo já vinculado a uma doença grave pulmonar, eu às vezes me sinto com dificuldade de conduzir sem a ajuda de uma terapia comportamental associada, né? Em alguns casos, o familiar vem procurar, não é o paciente que vem procurar, é o familiar que vem procurar ajuda para esse paciente. E a gente sempre vê isso acontecer, do familiar querer uma alternativa, algo para ajudar aquele paciente a parar de fumar, mas se o paciente não tomar decisão por conta dele, não há um remédio específico. Porque as medicações existem na tentativa de auxiliar aquele paciente nessas mudanças do hábito, nessa mudança de vida, para poder ajudá-lo a parar de fumar. Então não existe uma medicação específica que vá ao cérebro, na ação, que age contra a ação da nicotina cerebral. Isso não existe, tá? Hoje a gente usa medicações ansiolíticas, né, para ajudar no controle da ansiedade, para ele conseguir conter aqueles hábitos do dia a dia associados ao cigarro. E uma outra terapia, quando cessa o tabagismo, é o que a gente chama de terapia de reposição à nicotina por um tempo, que são os adesivos, os chicletes, que por um tempo vão ajudar nessa abstinência, nessa fissura, né, para o paciente conseguir se livrar desse vício. Então, é uma doença crônica, como você citou. Em alguns pacientes, essa dificuldade é tão grande de manter sem o tabagismo, que alguns citam, assim, por anos sem fumar, eles ainda têm vontade de fumar. Isso eu ia te perguntar até assim, eles param de fumar. E o que desencadeia esse retorno? Por exemplo, geralmente, né, a gente orienta, olha, não fica perto de quem fuma, né? O que ele poderia adotar na rotina dele para reduzir esse retorno ao tabagismo? Débora, a maioria das vezes que a gente percebe são os gatilhos emocionais. Claro que estar numa festa, ver alguém fumar, pode atrair, mas isso não é o mais importante. A maioria dos pacientes que relatam voltam a fumar por problemas, por tristezas, por perdas, perda de um familiar, perda do emprego, dificuldade financeira, coisas que acontecem na vida que entristecem ou que dificultam a vida daquela pessoa
e que ela lembra que o cigarro dava a ela aquele prazer. Porque, gente, a nicotina, você que fuma é vítima dessa nicotina. A nicotina, ao agir no cérebro, ela age dando sensação de prazer. Então, é por isso que está associada a essas questões até socioeconômicas, né? Uma dificuldade financeira, a maioria dos pacientes contam isso. Ou um problema familiar, separação. É basicamente isso. Pelo menos os casos que eu pego, raramente eu peguei pacientes me contando a história. Foi numa festa, um momento de alegria, num casamento do meu filho. Não. A maioria é associada a problemas da vida social. Comecei a fumar e volto a fumar. E aí são gatilhos. A nossa orientação caiu nesse gatilho, seja firme, jogue de novo o cigarro fora, não desista, continue sem fumar. Não caia nesse gatilho, porque se eu, que não fumo, e uma pessoa que já fumou 10 anos atrás, cairmos nesse gatilho, assim, vou fumar um cigarrinho aqui, o cérebro desse paciente que foi tabagista 10 anos atrás, imediatamente ele volta a esse vício e pode estar fumando de novo um maço amanhã. Já quem nunca fumou, talvez vai fumar um e vai jogar fora e não vai cair nessa cilada. Uhum. Então, quem já fumou, quem está anos ou meses sem fumar, deve ter aquela determinação para o resto da sua vida. A abstinência do paciente que parou de fumar, né? Todo mundo conhece esse termo dentro do tabagismo. Qual a orientação que a gente pode, né, dar para o paciente que está em casa? Porque às vezes a gente tenta cessar o tabagismo, né, do paciente e ele tem essa dificuldade e acaba cedendo nesse processo, né? E isso retarda cada vez mais a saída do vício, né? Então, por que a abstinência acontece? A falta da nicotina, né? O cérebro está ali ávido pela nicotina que recebeu por tantos anos. Então, ele entra ali em sintomas, sinais e sintomas, né? O organismo sente aquela ausência da nicotina apresentando até sinais e sintomas, né? Mal-estar, o paciente tem sudorese, abstinência mesmo. E aí existem formas de tratar essa abstinência, uma é essa que eu citei, né? A reposição da nicotina pode ser feita em adesivos que são liberados ali quantidades menores, né? Lembrando que esse também é um erro, as pessoas irem lá comprar o adesivo por conta própria. Não é bem assim, porque o adesivo ele deve entrar naquele momento exato, então geralmente tem que ter essa orientação médica, mas de uma forma geral ele deve ser entrado justamente no dia que parar de fumar para tratar essa abstinência. Existem outras medicações também que o médico pode orientar nesse sentido quando já apresenta esses sinais e sintomas no organismo, tá? E aí os hábitos, né, envolvidos nessa abstinência é tentar fazer hábitos de vida mais saudáveis, lembrar que para parar de fumar nós estamos decidindo por uma qualidade de vida melhor. Então, praticar atividade física, substituir essa vontade de botar o cigarro na boca por alimentação saudável, evitar substituir por substâncias que também são estimulantes, como o café, o chocolate, para você não cair também nesse hábito de, então, usar outras substâncias também estimulantes, não tanto quanto a nicotina, lógico, mas que também causam mal, né? Tem paciente que substitui por café e passa a tomar litros de café por dia. Algum doce, né? Algum hábito aí, como Exatamente. Comer sorvete. Eu tenho vários pacientes que chegam já com... Porque assim, o cigarro ele já leva o paciente talvez para o lado do sedentarismo, porque ele já fica com um fôlego mais limitado, né? Ele relata quando você para de fumar, é claro, o paciente fala, não, eu tô com mais disposição, né? Eu consigo caminhar melhor, eu canso menos, não é isso mesmo? E a própria pressão, frequência cardíaca, tudo melhora, né? A partir do momento que o paciente para de fumar, ele melhora respiração e circulação sanguínea, que ele passa a ter mais disposição. Agora, tem a questão de que enquanto você está fumando também, o metabolismo é mais acelerado, então o paciente não ganha tanto peso, né? Então tem esse medo. Eu vou parar de fumar e vou ganhar peso. Acontece mesmo em algumas situações que mesmo você mantendo uma mesma dieta, quando você para de fumar, a tendência é ganhar peso. Por quê? Porque antes você não ganhava.
porque o cigarro fica altamente, o metabolismo da pessoa fica aumentado. Por isso que eles perdem peso também, além das doenças associadas ao tabagismo. Então, esse fato da cessação de tabagismo ter obrigatoriamente que vir junto com essa preocupação geral de saúde, de atividade física, de alimentação, é fundamental, porque senão pode acontecer mesmo de ganhar peso. O que eu noto é que os homens, parece que quando eles decidem parar de fumar, eles param de fumar. É uma impressão, né, que eu tenho. E há um tempo atrás eu estava lendo um artigo a respeito que as mulheres têm essa dependência mais emocional com o cigarro, né? Elas têm um vínculo de parceria com ele, de companheiro. Então, elas têm uma certa dificuldade em parar o tabagismo de forma resoluta, né? O homem parece que ele tem uma facilidade para parar o tabagismo maior. A gente tenta dar esse apoio ao paciente, buscar suporte médico, suporte clínico e também um apoio psicossocial. A gente desaconselha fazer aquela pausa gradativa. Eu estava fumando um maço, são 20 cigarros, agora estou fumando só meio maço, porque num momento de desconforto, de estresse, de pressão, ele volta a fumar a carga tabágica dele. Mas aí, então, mesmo a questão da nicotina associada à questão psíquica do ato de fumar, a gente tenta inibir com uma atenção multidisciplinar nesse aspecto, né? Não tenho essa vivência em relação ao público feminino do tabagista, mas o próprio cigarro, ele tem a indústria do tabaco conseguiu trabalhar muito bem essa parte melancólica do cigarro, desde as campanhas dos homens de sucesso, fumando, acendendo o cigarro depois de uma vitória, ou até mesmo naquela época da década de 90 ali nas corridas automobilísticas, ou até mesmo naquela cena de filme onde a pessoa está triste, a primeira coisa que ela vai buscar é acender o cigarro para refletir. O apelo era esse, né? O bem-sucedido, né? Que fumava o cigarro e a imagem. E como doença crônica, como algo a longo prazo, a gente tem as fases da saúde, as fases dos efeitos deletérios do cigarro na saúde masculina, né? Você tem ali a fase do jovem, onde ele começa a apresentar disfunção de fertilidade. Você tem ali do adulto de meia idade apresentando disfunção de ereção, e você tem ali do idoso apresentando ali as doenças neoplásicas, né? As doenças oncológicas, né? Então, a nossa dificuldade na área de atuação da saúde do homem é também lidar com esses efeitos colaterais secundários ao tabagismo, né? Então, essa população jovem que se expõe ao vício por algumas fases, em momentos pontuais da sua vida, a gente vai ter esse combate, esse problema, esse transtorno com o cigarro, né? Então, é algo que a gente continua. E um novo capítulo, né? Que a gente falou dos dispositivos aqui, que nós estávamos falando dessa novidade aí, né? Que é algo recente, né? A gente não sabe ainda a longo prazo, né? Como que vai ser o impacto disso. A cessação, o Guilherme lembrou bem, assim, essa orientação de como parar, né? Como que uma terapia ajudaria e qual forma, não existe uma forma milagrosa, mas os estudos mostram que quando o paciente decide e faz a cessação imediata do cigarro, a partir de hoje não fumo mais nenhum, esse paciente tem mais sucesso. Isso é provado por estudos científicos. Então, a redução gradativa, ela não é tão sucesso quanto a imediata, mas se o paciente deseja fazer dessa forma, tem que ser com uma meta determinada. Por exemplo, de hoje a 20 dias, eu vou reduzir um cigarro por dia, e daqui 20 dias, em tal data, eu vou cessar o tabagismo. É assim que a gente faz redução gradual. Jamais hoje eu fumo meio, amanhã meio maço, amanhã eu estou fumando meio maço e um pouquinho, depois daqui a pouco eu já estou fumando um maço de novo. E isso demorando muito tempo, não adianta. E principalmente o que o Guilherme falou, a gente tem uma doença.
partir do momento que você aborda a cessação de tabagismo diante de uma doença, imagina, um câncer que o paciente vai precisar operar, vai entrar numa quimioterapia. Isso não combina com manutenção de tabagismo. E esse momento de fragilidade de doença, inclusive as doenças cardiovasculares, parecem ter um impacto maior na decisão de parar de fumar até do que as doenças pulmonares. O paciente internar por uma pneumonia grave não torna ele consciente do cigarro quanto um infarto. Então, um infarto, um AVC, talvez seja um momento, o trauma da morte, da sensação de morte, faz o paciente tomar a decisão. Então, esse momento, nós médicos, dentro de um hospital, é o melhor lugar para abordar esse assunto. E às vezes a gente vê o médico esquecendo de abordar esse assunto dentro de uma internação. Então, nós no ambulatório temos essa vivência. Claro que eu no meu ambulatório é meu dia a dia, mas dentro do hospital, diante das doenças agudas, né, graves, é aquele momento ali que a gente tem que abordar essa avaliação cognitiva ali de decidir parar de fumar. Com certeza. Isso eu acho que é crucial, né? Quando você tem essa visão ali da assistência direta, um paciente que está passando por esse momento, e você tem essa oportunidade, o cardiologista ele não deixa passar uma oportunidade dessa fácil, não, né? De tentar cessar e salvar esse tabagista. Bom, esse paciente, no caso, né, do tabagismo. Nós vamos fazer mais uma pausa e voltamos a seguir com mais o nosso Papo das 6. Voltamos com o nosso bate-papo das 6. Falamos aqui hoje sobre tabagismo. Bom, o tabagismo ele é responsável por inúmeras doenças, né, que acometem o sistema cardiovascular, o pulmão, né? Então, benefício nenhum. Ele não traz nenhum benefício à saúde, né, doutora Kênia? Ele traz algum benefício? Você conhece algum benefício que o tabagismo traz? Eu desconheço. E eu acho importante a gente falar, a qualquer momento que se parar de fumar, há benefício, né? O paciente, quando ele fuma já há muitos anos, né? Ele fala, doutora, mas eu já fumei até agora, eu vou continuar fumando, né? Então é importante nós ressaltarmos aqui que a qualquer momento que o paciente cessa o tabagismo, ele tem benefício com aquela conduta, né? Cessar o tabagismo é sempre benéfico, né? Nós temos aí, pelo menos no sistema cardiovascular, o paciente parou de fumar, é quase que imediato o benefício. 20 minutos depois de parar de fumar, você já tem benefício, né? Então, no primeiro mês, você já tem um benefício pulmonar, né? De cessar o tabagismo. E com o ano, você está caindo aí pela metade o risco de ter uma doença cardiovascular, né? Então, a qualquer momento há benefícios, não importa a sua idade. Então, há benefícios em parar de fumar, né? Nós sabemos aí que o tabagismo é causa de hipertensão arterial, infarto, câncer de pulmão, câncer de bexiga, disfunção erétil, sistemas, né, todos interligados aí, principalmente pelo sistema circulatório, né, oxigenação do sangue, absorção de toda essa substância que nós somos expostos ao tabagismo, né? Tanto ativo quanto passivo, não é isso? Pois bem, vale muito a pena ressaltar a questão do tabagismo passivo. Então, companheiros de pessoas tabagistas, pessoas que convivem com o tabagista, crianças, gestantes, pessoas de idade, o tabagismo faz mal não só para aquela pessoa, como para o seu ciclo social, né? E a questão do cessar do tabagismo tem um benefício enorme na saúde. O que eu posso relatar no caso da saúde do homem, primeiro que tratamentos para infertilidade já começam com a cessação do tabagismo. Então, assim, o hábito de fumar, ele atrapalha, ele altera muito a qualidade do esperma, do espermatozoide. Então, casais que têm dificuldades para ter filhos, o primeiro passo no tratamento da infertilidade é cessar esse tabagismo, e logo nos próximos ciclos da espermatogênese já tem esse benefício.
em relação a doenças cardiovasculares. Lembrando que a ereção do homem é composta por um sistema cardiovascular, depende de um mecanismo vascular adequado. Quando você para de fumar, você para com as ações deletérias no sistema vascular ali da região do pênis e dos corpos cavernosos. E muito importante ressaltar que os pacientes que têm risco de câncer de bexiga, quando você para de fumar, você reduz aí 25% a chance de ter um câncer no aparelho urinário. E ainda tem o caso do pré-cirúrgico, né? Se você for submetido a qualquer cirurgia que seja, a orientação é cessar o tabagismo quanto antes, mas se você conseguir cessar no dia, 2 dias antes que seja, já vai melhorar as suas respostas cicatriciais, né? Evitar infecções. O tabagismo associado ao risco cirúrgico é aumento de risco de infecção, aumento de risco de doença cardiovascular associada a cirurgias, seja qual for, né? Seja ela eletiva, seja até de urgência, né? Se um paciente hoje for submetido a uma cirurgia de urgência e for tabagista, ele pode ter mais complicações. Igual eu falei, com 20 minutos você tem uma frequência cardíaca, né? Você tem queda da frequência cardíaca, então você acaba ficando ali exposto ao tabagismo, você fica muito ativado, né? Eu falo, você está inflamado, você está expondo o seu organismo a uma inflamação perene, né? Porque você está sempre acendendo ali o cigarro, fumando, né? O paciente, ele está se expondo de forma inconsciente, né? Porque ninguém fica pensando nisso quando vai acender um cigarro, né? Mas você está exposto continuamente a todo esse malefício que nós estamos falando. A melhor definição é inflamação. Você, tabagista, você quando acende o cigarro, você promove um processo inflamatório. Você descarrega uma cascata inflamatória. E a pessoa inflamada, ela tem por diversas consequências negativas. E esse paciente que vai se preparar para uma cirurgia, ele tabagista, ele tem riscos de complicações, desde colabar a parte pulmonar, né, as atelectasias, a dificuldade de cicatrização, as falhas na cicatrização, o aumento da chance de infecção. Uma cicatrização mal feita vai desde o queloide, vai desde uma complicação estética. Imagina uma pessoa que vai fazer uma cirurgia plástica, a cirurgia bem sucedida, mas no processo de recuperação tem uma cicatriz muito pior do que o aspecto antes da cirurgia. Se infecta, como é que é essa parte tecidual nutricional, como é que o tecido é nutrido pelos pequenos vasos que já são prejudicados pelo tabagismo, a recuperação dessa pessoa, que ela precisa oxigenar bem os tecidos, ela precisa respirar melhor, e ela tabagista com essa restrição ventilatória. Então, no dia a dia, melhorar a performance sexual, melhorar a performance esportiva, ter uma saúde adequada, aguentar subir um lance de escada, tabagista que faz falta de ar no final de uma escadaria, se preparar para se expor a uma cirurgia estética, uma cirurgia eletiva, uma cirurgia de urgência. Então, os benefícios imediatos da suspensão do cigarro. Exatamente, e é isso que a gente todo ano não cansa de repetir, né? Os benefícios de se parar de fumar, né? Quando a gente está aqui falando, né, quem está em casa fumando está tentando buscar uma justificativa para continuar fumando, mesmo a gente tentando aqui explicar tudo isso. Então, às vezes a justificativa que os pacientes têm é assim, não sei se vocês já ouviram isso. Ah, mas o meu vizinho fumou a vida inteira e nunca teve doença. Ah, mas fulano não fumou nada, nunca fumou na vida. Tá aí, né? Nunca fumou na vida e está com câncer de pulmão, né? A gente ouve essas formas, esses mecanismos de negação que o paciente tem. O paciente, ele nega o tempo todo que é o cigarro que está causando ou piorando aquela situação. Então, eu gostaria de deixar assim, claro aqui com os pacientes, com as pessoas tabagistas, que realmente existe uma predisposição maior genética em uma pessoa ou outra.
Só que nós nunca vamos saber. Eu falo muito com os meus pacientes. A gente nunca sabe quem é mais predisposto a desenvolver um enfisema pulmonar. Quem está mais predisposto a desenvolver um infarto aos 50 anos de idade. Então, a gente ainda não tem essas definições genéticas, né? Quem sabe um dia nós teremos, né? Esse perfil genético de cada ser humano individual, né? Mas nós não temos isso. Então, o que a gente está conversando aqui é sobre uma maneira evitável de causar doença. A genética não é evitável. A principal causa evitável de morte é o tabagismo. Então quando o paciente ouve o médico tentando explicar todos esses malefícios que realmente existem, todos esses malefícios podem ser evitados. Paramos de fumar. Vamos buscar, né, hábitos saudáveis, atividade física, alimentação, se hidratar. Então, acho que a gente insiste, né, nesse pilar aí, que é a alimentação, atividade física, né, uma boa conduta com a saúde, para que a gente possa escapar das coisas que estão aí, né? As estatísticas não mentem, né? Exatamente. E podendo evitar, né, as doenças cardiovasculares que sejam, a gente precisa incansavelmente falar, não ao tabagismo, né? Exatamente. Então, foi muito bom esse papo das 6 aqui hoje, né? A gente falou sobre... Claro, tem muita coisa para falar, né? Nós temos gestantes expostas a tabagismo, nós temos crianças, né? Com facilidade aí expostas, né? A uma família, às vezes, né? Um parente próximo, alguém que ela admira, que fuma. E isso pode levá-la mais facilmente para esse lado, né? E tanto facilitador também para outros vícios, né? Então, não há nada de bom em fumar, né? Não há, realmente. Eu queria agradecer vocês pela presença, doutor Guilherme. Obrigada. É um prazer. Obrigado mais uma vez a oportunidade de estar aqui abordando assuntos relevantes para a sociedade. Eu acho que esse combate ao tabagismo, ele é muito relevante, principalmente a nossa geração que está vendo surgir novos hábitos ruins, né? Então, eu acho que nosso papel como promotor de saúde é importante em todos os canais possíveis de comunicação. E eu, toda vez que convocado, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Doutora Kênia, muito obrigado mais uma vez, né? A doutora Kênia, tabagismo, sempre ela vai estar aqui falando de tabagismo, né? Porque é a nossa referência aí também. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Realmente o pulmão é onde chega, né? É onde a inalação começa, a substância entra no organismo pelo pulmão. Então a gente sempre lembra do pulmão, mas é muito importante uma discussão dessa aqui, numa conversa dessa aqui, a gente relembra todas essas outras situações associadas aí ao risco do tabagismo no organismo humano. E é realmente muito importante, estou sempre à disposição e o nosso objetivo aqui é tentar ajudar as pessoas que estão em casa, né? Porque as dúvidas são muitas e aí 1 hora de conversa a gente consegue tirar, eu acho que algumas dúvidas das pessoas em casa. Com certeza. Bom, o cigarro ele ainda carrega consigo esse estigma, né, de socialização. Mas não se enganem, apesar das formas, né, apesar do aroma, do gosto, continua sendo cigarro, continua sendo nicotina, continua sendo maléfico para a saúde. Então, busque ajuda, existe tratamento, existe formas de te ajudar a parar de fumar. Obrigada a todos que nos acompanham pela TV, né, pela rádio, pela TV Sim aí. Muito obrigada pela participação de vocês. Até um próximo bate-papo das 6. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.
A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.